É um privilégio receber aqui em nossa igreja o pastor Marcos Henrique. Ele pastoreou a igreja de Pompeia durante 18 anos? 17 anos, né? Sua esposa Iraci está aqui também. É um privilégio. E agora ele está pastoreando a igreja evangélica livre em Valinhos. E é um mestre, realmente tem o dom do ensino e eu tenho aprendido muito, assim, tem sido fundamental na minha vida, todo aprendizado, o amor que ele tem em ensinar a palavra é contagiante. E então ele vai estar trazendo a mensagem agora pela manhã e no período da tarde teremos uma aula com ele às 14h sobre os evangelhos. Evangelhos, entrando agora em Atos, né, Romanos, Coríntios, e também dando um panorama, né, do que a gente já leu. Agora de manhã também já falando, adiantando um pouco de Filipenses, né? Então é um privilégio mesmo e vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Deus, pela vida do pastor Marcos. Obrigado, Senhor, pela bênção que ele tem sido em nossas vidas. E obrigado porque tem a oportunidade de estar aqui conosco, Senhor, podendo ensinar a tua palavra, podendo trazer a mensagem do Senhor. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor abençoe esta palavra, esta mensagem. Abra os nossos corações para que o teu Espírito Santo possa ministrar em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Sinto-me honrado em estar aqui com vocês nesta manhã, poder dirigir-lhes a palavra. A minha intenção ao fazer uso da palavra é trazer a vocês uma breve exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesta carta de Paulo, Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao 11. Então, Filipenses 2, os versículos 1 a 11. Deixa eu me arrumar aqui. Eu tive um professor de homilética que ele me deu um conselho assim muito sábio. Ele disse: não esqueça de ler o texto, porque se a mensagem não for boa, pelo menos o texto se salva, né? Então vamos seguir o conselho dele. Vamos ler Filipenses 2, de 1 a 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Bom, há evidentemente estudiosos que acreditam que não foi Paulo quem escreveu esta carta, mas eles são realmente minoria. A grande maioria dos intérpretes não tem dúvida que realmente Paulo, o apóstolo, escreveu esta carta aos irmãos na cidade de Filipos. E Paulo escreveu esta carta provavelmente durante sua primeira prisão em Roma.
Isso colocaria então a produção desta carta entre os anos 61 e 62 da era cristã. Bom, Paulo escreve de Roma enquanto está no seu primeiro momento preso. Nós encontramos em Atos 28 que Paulo, estando preso em Roma, ele ficou sob custódia do Império Romano, morando numa casa alugada por 2 anos. Esse foi o estado dele. Diz a tradição que logo em seguida, tendo sido julgado inocente por Nero, ele foi liberado desta situação e fez uma viagem à Espanha. Tendo retornado da Espanha, ainda permaneceu em Roma, até que no ano 67 ele foi capturado, preso e executado. Paulo não era um rapaz. Nessa ocasião ele deveria ter uns 60 anos de idade. E a experiência que Paulo teve com Deus, hoje à tarde nós vamos ampliar um pouco essa questão, ocorreu mais ou menos aos 33 anos de idade. Então nós podemos dizer que nós temos aqui um homem que já é cristão há mais de 30 anos. E Paulo, pelas experiências que passou, ele aprendeu a lidar com as situações, com as circunstâncias, como ele vai dizer em Filipenses 4. Mas aqui, estando preso, ele acha por bem escrever uma carta a esses irmãos na igreja de Filipos. Paulo tem uma história interessante com esta igreja. Eu não quero gastar tempo falando sobre a cidade em si. Essa cidade é a capital da Macedônia. O nome dela é homenagem a Filipe o Grande, o pai de Alexandre o Grande. E é uma cidade significativa. Mas eu queria falar sobre a Igreja de Cristo em Filipos. E a história começa em Atos 16. Se você quiser me acompanhar, você pode ir comigo. Atos 16, a história começa lá no versículo 6. Quando então o apóstolo Paulo estava na cidade de Troade, e ele à noite teve uma visão. Em sonho lhe apareceu um cidadão, e ele identificou como sendo um cidadão da região ali de Filipos. Era um cidadão macedônio, e Paulo então desejava ir a Éfeso, mas o Espírito Santo tinha outros planos para ele, e Paulo teve uma visão de que um cidadão se aparecia diante dele e dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, deixando os seus planos de ir a Éfeso e evangelizar a Ásia, Paulo se dirige então pela primeira vez para o continente europeu, e ele chega a essa cidade chamada Filipos. Ali então Paulo, ao chegar na cidade, descobre que não tem uma sinagoga. A prática de Paulo era chegar numa cidade e ir à sinagoga, onde se reuniam os judeus, e ali então falar do evangelho com eles. Mas como ele percebeu que não havia uma sinagoga ali naquela cidade, ele percebeu que algumas pessoas se juntavam em um determinado lugar, e ali então eles tinham os seus momentos de poder dialogar à beira de um rio. Então Paulo se aproxima daquelas pessoas, e a Bíblia diz que Deus abre o coração de Lídia. Lídia era uma comerciante, ela vendia tecidos, e Paulo, por ser também do mesmo ofício, Paulo se identifica com ela, e ali eles começam, na casa de Lídia, uma igreja. A casa de Lídia se tornou a primeira casa a abrir suas portas para o evangelho na cidade de Filipos. Muito bem, Paulo continuou ali juntamente com Silas, pregando o evangelho naquela cidade, até que um dia ele estava anunciando o evangelho, de repente uma mocinha, uma jovem, começou a segui-los, e Paulo e Silas falando de Deus, de Jesus, e esta mocinha começou a dizer: estes homens aí anunciam a nós a chegada do grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, e Paulo se incomodou com aquilo, e aí Paulo se volta e repreende o demônio que estava naquela menina. Aquela menina, ela praticava adivinhação e dava grande lucro aos seus donos. Ela era uma escrava, e aqueles homens, vendo o seu rendimento se perder, porque o espírito saiu daquela mulher, não adivinhava mais, então denunciaram Paulo e Silas. E aí vieram os oficiais e pegaram esses dois e mandaram prendê-los. E prenderam esses homens com tal segurança que eles foram amarrados de pés e mãos. E estando lá na prisão, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eu acho que um olhou para a cara do outro e falou: vamos fazer um devocional?
Aí puxa aí, Silas, você que tem uma voz melhor, né? E o Silas começou a cantar certamente uma canção e Paulo foi acompanhando. E a Bíblia diz que a coisa foi tão tremenda, um devocional tão poderoso, que houve um terremoto e as portas da prisão se abriram. E o carcereiro, vendo aquela situação toda, ele pega a espada e vai se matar, porque a lei romana dizia que se os presos fugissem sob sua guarda, a sentença era morte. Então aquele homem vai se matar e Paulo diz, não faça isso. E aí então a partir disso Paulo evangeliza o carcereiro. E o carcereiro, ele e toda a sua casa reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Mais uma casa. E assim uma casa aqui, outra casa ali. Desta maneira a igreja se estabeleceu em Filipos. Depois de ter repreendido então as autoridades por haver algemado eles, batido neles, sendo cidadão romano, não sendo culpados pelas acusações que foram feitas contra eles, a Bíblia diz no capítulo 17 que Paulo então, no capítulo ainda 16:40, que Paulo então e Silas foram à casa de Lídia, se encontraram com os irmãos, os encorajaram e então partiram para Tessalônica. Este provavelmente era o ano 52. Então, 10 anos antes, Paulo havia passado por Filipos. Noutras ocasiões, Paulo passa em Filipos para confirmar a fé desses irmãos. Mas aconteceu uma coisa interessante em relação a essa igreja. Essa era uma igreja que tinha uma visão missionária. E desde esses primeiros contatos com Paulo, essa igreja assumiu um compromisso de sustentar seu ministério. E Paulo agora está preso em Roma, ano 62. E Paulo recebe a visita de Timóteo. E o que Timóteo traz? Uma oferta da igreja de Filipos. Não era uma igreja rica, irmãos, mas era uma igreja generosa. E ao receber essa oferta, então, Paulo se sente no dever de agradecer esta igreja. E a primeira razão pela qual Paulo escreve esta carta aos Filipenses é para dizer muito obrigado. Agradecer, dizer obrigado, irmãos, vocês estão investindo no meu ministério, vocês estão investindo no reino de Deus. Então, quando você lê o capítulo 4 de Filipenses, você vai entender que Paulo está preocupado em dizer aos irmãos, queridos, muito obrigado, Deus tem abençoado a minha vida e vocês têm sido generosos. Você pode olhar o capítulo 4, a partir do verso 10, Paulo vai dizer, Filipenses, tá, irmãos? Ele vai dizer assim, irmãos, muito obrigado pela ajuda que vocês têm enviado a mim desde quando eu estive aí com vocês. Por mais de 10 anos, essa igreja estava sustentando o ministério de Paulo. Enquanto Paulo esteve em Corinto, essa era uma queixa de Paulo com os corintianos, viu, gente? Os corintianos não deram um centavo para ele. Os corintianos só se beneficiaram. Tem como arrumar uma água para mim, por favor? Eu vou me empolgando aqui, um pouquinho a garganta vai ficando seca. E aí, então, Paulo agradece aos irmãos de Filipe. Esse é o primeiro motivo pelo qual Paulo escreve esta carta. O segundo motivo é porque essa igreja, ela estava crescendo, ela estava se expandindo e precisava de um pastor local, de um homem que assumisse aquela igreja. Nas igrejas havia os presbitérios. Os presbitérios eram formados por homens experientes, homens que tinham suas ocupações, suas atividades, mas toda a igreja também tinha, tinha também alguém que de alguma maneira conduzia os ofícios, o ensino e assim por diante, e geralmente esse era chamado pastor. E Paulo escreve aos Filipenses na intenção de recomendar um irmão querido chamado Epafrodito. E Paulo passa as credenciais desse irmão, diz, olha, é um irmão zeloso, é um irmão fiel, é um irmão leal, é um irmão que me acompanhou em minhas viagens, é alguém digno dessa posição de pastor na igreja de Filipos. Então Paulo está recomendando Epafrodito para aquela igreja. A outra razão por que Paulo quer escrever essa carta é porque os irmãos tinham uma preocupação muito grande. Vocês imaginam, irmãos, de repente uma pessoa expressiva... Opa, agora sobrou água, hein? Muito obrigado. Não morrem. Obrigado, muito obrigado.
Paulo recebe Timóteo e Timóteo diz: olha, o pessoal de Filipos está preocupado com você. Você está preso. E eles estão assim, sem saber o que dizer a respeito dessa situação. Você é um homem tão útil no reino de Deus, de repente agora que está preso. Aí Paulo falou: irmãos, vocês não sabem o que Deus fez. Enquanto eu estive preso aqui, eu evangelizei a guarda pretoriana. São só 16 mil soldados. Bom, né? E sabe como é que acontecia, irmãos? Sempre que um preso ficava sob custódia do Estado, eles designavam, às vezes 2, às vezes 4 soldados para ficar com o preso, vigiando ele. Então você imagina, um dia tem 2 soldados, Paulo chama ele, como que é seu nome? Ah, é fulano. Já ouviu falar de Jesus? Não. Jesus no soldado. E o soldado ficava por perto. Aí, vai ter uma troca de turno. Não vai ser você então, à tarde vai ser outro. Bom, chegava o outro, Paulo evangelizava. Tem um personagem do nosso tempo chamado Watchman Nee. Já ouviram falar? Um cristão chinês, ele ficou preso 8 anos. E nesses 8 anos, um dos problemas do governo chinês era todo soldado, todas as pessoas que tinham contato com o Watchman Nee se convertiam. Aí sabe o que eles fizeram? Eles abriram a porta da prisão, bateram no Watchman Nee, tanto, quebraram ele inteirinho, no dizer do povo, moeram ele a pau, mandaram para casa para morrer, porque não tinham o que fazer com esse homem. Se a gente deixa ele solto, ele ganha pessoas para Jesus. Paulo era assim. E aí Paulo disse: irmão, vocês não sabem o que Deus está fazendo. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Eu continuo falando de Jesus para todos com quem eu tenho contato. E lá em Roma, Paulo tinha uma certa liberdade, ele recebia também a visita dos irmãos. Então Paulo está dizendo para eles assim: fica tranquilo, irmãos, Deus está cuidando de mim. E realmente estava. Paulo queria tranquilizá-los. Mas Paulo tinha 2 preocupações básicas em relação a esta igreja. A primeira é que havia se infiltrado na igreja algumas pessoas a quem Paulo chama de maus obreiros. No capítulo 3, versículo 2, Paulo menciona esses chamados maus obreiros, e Paulo usa uma palavra muito forte dizendo cães. Esses maus obreiros eram pessoas que queriam inserir na fé cristã elementos trazidos do judaísmo. Elementos legalistas, tipo circuncisão, guarda do sábado e outras práticas judaicas que eram inconvenientes na realidade que eles estavam vivendo. Eles não eram judeus, não precisavam praticar os ritos judaicos. E Paulo chama esses infiltrados de maus obreiros, cães, que trazem uma mensagem que perverte o evangelho, que não é o evangelho de Jesus, é na verdade um meio de fazer com que as pessoas fiquem debaixo da dependência de um determinado líder. Paulo abre os olhos dos irmãos em relação a esses maus obreiros. E a segunda razão que Paulo tem uma preocupação em relação a esta igreja é a que eu gostaria de enfatizar nesta manhã, é a questão da unidade. Capítulo 4, versículo 2. Havia nessa igreja uma irmã chamada Evódia. E havia uma outra irmã chamada Sintique. Paulo não dá muito detalhes, e aí a gente acaba se sentindo um pouco mais à vontade para dar uma viajada, né? Vamos tentar entender aqui o que acontecia, tá? A igreja era nos lares, lembra-se? Não tinha um templo como vocês têm aqui neste momento. Então, havia um grupo de pessoas que se reunia na casa da irmã Evódia. E havia outro grupo que se reunia na casa da irmã Sintique. E em algum momento essas pessoas tinham contatos e reuniam-se juntos em algum outro lugar, coisa parecida. O que Paulo diz a essas 2 irmãs no capítulo 4, versículo 2 é muito interessante. Ele diz assim: eu peço. E queridos, essa palavra aqui é uma palavra muito carinhosa. Paulo está falando com 2 pessoas importantes na comunidade. Talvez 2 senhoras já com seus 60 anos de idade, pessoas experientes, pessoas que tinham uma experiência com Deus. E Paulo dizendo assim: eu carinhosamente peço a Evódia. E como Paulo chama a Evódia direto pelo nome, a Sintique direto pelo nome, parece que ele conhece essas irmãs,
que é alguém com quem ele conviveu, talvez pessoas lá do comecinho da igreja. E ele diz: eu peço carinhosamente a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Aí quando a gente lê uma exortação dessa, a gente já é levado a entender o seguinte: essas irmãs estavam numa situação de guerra entre elas. Elas estavam numa disputa pessoal. Elas estavam tendo atritos, e os atritos dessas irmãs estavam prejudicando a igreja. Então tenta aqui, vamos trazer para nós, imagina que a irmã Evódia, ela é oliveira, e a irmã Sintique é ferreira. Aí então de repente você vai lá na igreja e chega lá: como é que está aqui? O Epafrodito vai assumir a igreja. Aí o irmão chega e fala: ô irmão Epafrodito, aqui é o seguinte, o irmão tem que escolher o lado, ou o irmão é da família Oliveira, ou o irmão fica para o lado da família Ferreira. Aí Epafrodito: puxa, eu não sou nem Oliveira, nem Ferreira, o que eu vou fazer? O Epafrodito vai dizer: eu posso ficar do lado de Cristo? Tem essa opção aqui, ou eu tenho que realmente me alinhar? Às vezes, querido, a situação do pastor é essa. Chega numa igreja, assume a igreja, descobre que tem a família do irmão fulano puxando para esse lado, e a família do irmão ciclano puxando para aquele lado. E eles literalmente se boicotam. Porque aí um dia o dirigente do culto é a Rebeca Oliveira. E parece lá no papel que a Rebeca Oliveira vai dirigir o culto. Os irmãos Ferreira não vêm no culto. E quem vai pregar? Vai pregar um pastor que eu não sei de onde, mas quem convidou? Foi o Marcelo Oliveira. Então a família Ferreira não vai, não interessa quem é esse cara. Eu não vou lá porque foi o Marcelo Oliveira, eu sou Ferreira. E assim vai, queridos. A coisa estava contaminando, a igreja estava realmente com as suas estruturas abaladas, a unidade da igreja estava sob um risco tremendo. Imaginem vocês que essa estrutura, digamos, vocês tivessem construído ao lado de uma ferrovia. E passa o trem, daqui a um pouquinho vocês olham, as paredes estão rachadas, e vocês começam a ficar temerosos. É exatamente isso, esse ruído, esse desentendimento entre essas duas irmãs, estava provocando rachaduras na igreja. E a estrutura estava ameaçada. E Paulo olha para isso e diz: irmãos, precisamos tomar uma medida antes que a casa caia. E uma das razões da carta de Paulo aos Filipenses é: queridos, vamos lutar pela unidade. Mas para isso é importante que vocês tenham a mesma atitude de Cristo. Eu volto para o texto agora. Eu falei do texto, contexto, agora eu volto para o texto, essa é a minha metodologia, ok? Volta lá para o texto então, capítulo 2, versículo 5. Esse é um dos versículos mais difíceis de traduzir da Bíblia, vocês querem saber? Paulo usa aqui uma palavra que foi motivo de debate entre Sócrates, Platão, Aristóteles e os que seguiram a ele. Só para vocês terem uma ideia a importância dessa palavra. A palavra usada aqui é a palavra phronesis. Essa é uma das palavras mais difíceis de traduzir porque desde Homero os autores usavam essa palavra em diversos sentidos. Por isso, quando você pega uma Bíblia, você vai olhar Filipenses 2, versículo 5, uma diz assim: tende em vós o mesmo sentimento. A outra tradução diz: tende em vós o mesmo pensamento. Uma outra tradução diz: tende em vós a mesma atitude. A outra diz: tende em vós o mesmo modo de pensar. Aí você fala: mas qual é a tradução mais precisa? Depende, se você é platônico, você vai pender para uma tradução, se você é aristotélico para outra, e assim por diante. Particularmente, eu acho que a palavra atitude é a palavra mais abrangente. Desculpa eu puxar a sardinha para a NVI, mas eu acho que a palavra atitude é a palavra mais abrangente, porque a atitude pode incorporar o pensar, o sentir e o agir. Então, Paulo está dizendo assim: queridos,
Pensem, sintam e hajam. Mente, coração e mão. Essa palavra phronense envolve essas três ideias. A maneira de pensar, a maneira de sentir e a maneira de agir. Por isso Paulo diz assim: tenham, queridos, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de sentir, a mesma maneira de agir que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Volta para o versículo 1. Paulo começa o versículo com uma palavra importante. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação. Esse ser não traz consigo dúvida. Pelo contrário, esse ser traz certeza. Não é aquele ser hipotético. Se por acaso chover, a gente vai ou não vai. Aqui ele está dizendo assim: se de fato, queridos, há, por estarmos em Cristo, algum incentivo, alguma motivação, algo que nos mova, se há alguma exortação, alguma palavra que te erga. A palavra exortação tem sentido de soerguer, de levantar a moral. É aquela palavra que a pessoa chega para você: vai, você está quase chegando, continua. Isso é exortação. Chamar atenção não é exortação, tá, irmão? Chamar atenção é repreensão. Exortar é incentivar, motivar, levar para cima. Esse é o sentido que Paulo está dizendo. E essas coisas estão em Cristo? Com certeza. Motivação, incentivo. E aí ele diz o que mais? Se há em Cristo alguma comunhão no Espírito, e há. O Espírito Santo nos foi dado porque cremos em Cristo, porque estamos em Cristo. Então há sim comunhão no Espírito. Também há profunda afeição e compaixão. Essa é uma palavra raríssima no Novo Testamento, a palavra esplantna, que significa vísceras. Você vê que os intérpretes têm um trabalho tremendo, né? Paulo está dizendo: se há alguma víscera em Cristo. Fala, como víscera em Cristo? Na verdade ele está falando que a compaixão você sente aqui no estômago, no intestino, né? Então ele usa essa expressão dizendo: se nós somos constrangidos, compungidos, se nós somos levados a ter compaixão uns pelos outros porque estamos em Cristo, então, queridos, se essas coisas são verdadeiras, por favor, completem minha alegria. Paulo queria que aqueles irmãos, ouvindo a exortação dele, pudessem praticar aquelas coisas, para que ele pudesse lá na prisão, recebendo notícias da igreja de Filipe, estar feliz, estar contente. Então, queridos, eu preciso que vocês me deem um retorno. Completem a minha alegria, mas para vocês completarem a minha alegria, eu quero que vocês tenham. Olha o versículo 2: completem minha alegria tendo o que, queridos? O mesmo modo de pensar. Paulo não está falando de conformidade, Paulo está falando de unidade. Deus não quer que você pense igual a todo mundo. Deus não quer que a igreja seja uma produção em larga escala, como se estivéssemos produzindo Gol lá na Volkswagen. Deus quer que você seja quem você é, mas Deus quer que todos nós estejamos unidos num propósito, que nós estejamos olhando para o mesmo alvo, que ao invés de estarmos apontando flechas uns para os outros, nós apontemos nossas flechas realmente para o adversário, para aquele que está lutando contra nós. Pois, queridos, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a luta não é ferreira contra oliveira, não é família X com família Y, a nossa luta é contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Enquanto nós ficarmos aqui num fogo amigo, discutindo, brigando,
dizendo: lá na igreja poderia ser assim, poderia ser assado. Eu não gosto quando tal pessoa dirige o louvor. Eu acho que é fulano que deveria assumir essa posição ou aquela. E ficamos discutindo e brigando entre nós. E como Paulo diz aos Gálatas: eu estou com medo que vocês se devorem. Vira um canibalismo entre nós. Nós perdemos o nosso foco. Tenham o mesmo modo de pensar. Pensem concordemente, é isso que Paulo pede a Sintique e a Evódia. Tenham o mesmo amor, amem a mesma coisa, amem a mesma pessoa, amem a Deus o Pai, a Jesus o Filho, ao Espírito Santo, amem uns aos outros, amem o reino de Deus. Não falta essas possibilidades de termos um mesmo amor, de direcionarmos o amor ao mesmo objeto. E ele continua dizendo: tenham um só espírito. Caminhem juntos, busquem harmonia, busquem andar numa só direção, guiado pelo Espírito. E por fim, tenham uma só atitude. Queridos, o exército romano sofria muitas derrotas, em todas as frentes para onde ia, até que um general disse assim: existe um jeito de vencer os inimigos, existe uma tática chamada tartaruga. O que era a tartaruga? Mais ou menos 20 a 40 soldados, escudo e lança, davam os braços um ao lado do outro. Vocês podem ver isso em alguns filmes. Um dos filmes é a Companhia Perdida. Mostra claramente essa estratégia. Soldados davam os braços, ficavam assim, eles avançavam lentamente. E os inimigos vinham, e atacando a tartaruga. Aí vem o inimigo, um soldado só abre o escudo, o outro enfia a lança, matou um. Aí vem o inimigo, aí então um soldado só dá aquela joguinho de corpo, o outro enfia a lança, matou 2. Ninguém vencia a tartaruga. Sabe por que não vencia a tartaruga? Porque eles estavam coesos, unidos. Eles fechavam em cima, aos lados, ninguém conseguia atingir os soldados lá dentro. E se por acaso um soldado fosse atingido, sabe o que acontecia? Ele simplesmente se deixava cair, os outros passavam por cima dele e continuavam juntando os braços. A tartaruga era indestrutível. E foi assim que o Império Romano conseguiu avançar em suas batalhas, juntos, unidos, formando uma realidade só. Como igreja, queridos, nós precisamos aprender com os soldados romanos. Termos uma só atitude, caminhar numa só direção, um só pensamento. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é avançar, nosso objetivo é conquistar, juntos, não sozinho. Para com esse espírito de Rambo. Só funciona no filme. Vocês já viram, gente, naqueles filmes de Star Wars, aqueles soldados de branco, que eles atiram e nunca acertam, né? É impressionante aquilo, né? Aí vai um Jedi, um tiro mata 5. Você fala, alguma coisa está errada nisso aí, né? Fica avançando. Aí Paulo diz que a igreja precisa prestar atenção, porque existem 4 coisas que são capazes de atentar contra a unidade do corpo de Cristo. Essas 4 coisas estão nos versículos 3 e 4. A primeira é ambição egoísta. Na atualizada diz partidarismo. Sabe o que é partidarismo? Essa palavra tem uma origem bem antiga, mas literalmente significa puxar a brasa para sua própria sardinha. Acho que vocês entenderam agora melhor, né? A gente vai puxando para o nosso grupo o melhor para nós, e a gente vai deixando os outros de lado. Como é que são os estacionamentos no Brasil?
Quem chega primeiro estaciona bem pertinho. Aí tem que colocar lá idoso, deficiente, senão todo mundo ainda assim tem gente que chega. Vocês sabem como é que é o estacionamento na Alemanha? Não vou dizer que é geral não, mas na prática, a pessoa que chega primeiro estaciona lá longe. Você sabe por quê? Porque ele pensa assim, puxa, a pessoa de repente teve algum problema em casa, né? O filho está doente, aí ele vai acabar chegando um pouco atrasado. Para não atrasar mais ainda, eu vou deixar o estacionamento mais perto do local para ele. A maneira de pensar, queridos. Em vez de ficar pensando só em mim mesmo, no meu interesse, no meu benefício, no benefício do meu grupo, Paulo está dizendo, irmãos, não façam nada por ambição egoísta. Imagina que as pessoas começassem a falar na igreja lá, você vai em qual reunião? Eu vou na reunião da irmã Cintiq. Nossa, lá na reunião da irmã Cintiq é muito assim, paradinho, né? O negócio não flui. Não, a irmã lê um texto, explica, a gente conversa, depois tem um pequeno grupo. Não, lá na casa da irmã Evódia, você não sabe como que é. A gente chega lá, olha, a coisa é fantástica, o pessoal fica rodando assim. Você tem que ir lá, irmão. Veja como que é a coisa. Tem que ser do meu jeito. O meu grupo é melhor. E aí começa a competitividade. A gente começa, ao invés de somar, a gente está sempre subtraindo, tirando, tomando, puxando. Aí o que acontece? Aqueles que são subtraídos, eles começam a se ressentir. Aí uma parte da igreja está magoada com a outra parte, por quê? Aí o pastor diz, irmão, por que você não está mais indo na reunião? Tá, pastor, tudo é para aquela família. É porque eu não sou oliveira, o senhor fica puxando lá a sardinha para a oliveira. Falo, não, irmãos, é eles que puxam. Mas o senhor concorda, pastor? O pastor falou, eu queria, mas a maioria do presbitério é dos oliveiras. E aí, se eu bobear, eles caçam meu alvará. Entende a situação do pastor? Mas por que, queridos? Estão puxando para si. A ambição egoísta. Que determina meu grupo, minha parte. 2 tribos na África estavam em guerra contínua, estavam constantemente disputando. Aí veio uma fome danada, e aí quando eles perceberam que não estavam conseguindo resultado, e tinham que ficar guerreando uns com o outro, aí o chefe tribal mandou chamar o outro e falou assim, vamos fazer paz. Vamos juntar nossos soldados e vamos então caçar elefante. Ótimo. Fizeram as pazes porque estavam passando fome, e a fome faz milagres. Eles foram caçar o elefante. E eles moravam numa planície. Eles passaram por um lugar elevado, desceram, subiram outro lugar elevado, desceram. Lá na planície o elefante solitário, né? Esses revoltados com a família, estava sozinho lá, eles cercaram o elefante. Aí os guerreiros vão lá e vai de cá, e flecha daqui, flecha de lá, corre daqui, corre de lá, derrubaram o elefante. Mataram o elefante. E agora, como é que eles vão levar o elefante para a aldeia? Então eles amarraram o elefante. E eles começaram a puxar o elefante. E puxa o elefante. E os 2 chefes tribais ficaram lá em cima. E para motivar os seus soldados, eles gritavam, o elefante é nosso. Acordei uns 10 aí, né? O elefante é nosso. E aí o soldado, quando ouvia a voz do seu chefe, falava, opa, é nosso. É nosso. E aí cada um puxando. E os 2 chefes gritavam junto, o elefante é nosso. E aí quando o elefante estava lá em cima, já na hora de virar, um dos chefes disse, o elefante é meu. Aí os soldados da outra tribo soltaram a corda, o elefante rodou. E eles começaram a guerrear de novo. Entenderam o que é ambição egoísta? O elefante, queridos, não é seu, é nosso. É nosso.
Quando nós abrirmos mão de conjugar o verbo na primeira pessoa do singular e conjugar os verbos na primeira pessoa do plural, nós estaremos sendo verdadeiramente igreja saudável, que capacita seus membros para a expansão do reino de Deus. Vamos cessar com a ambição egoísta. Vamos somar, multiplicar, não diminuir, muito menos dividir. Segundo, Paulo diz vaidade. A atualizada diz vanglória. Vanglória é uma palavra meio desatualizada, né? Mas tudo bem. O que é a vanglória? Literalmente a palavra significa desejo fútil de ser elogiado. Não tem isso na igreja, né? Não tem. Já viu? Aqui eu acho que nem acontece, mas já viu uma igreja assim onde tem aquela irmãzinha que canta? Ela se produz toda, né? Parece que ela vai lá receber o Oscar. E aí ela vem toda feliz. E o pastor então anuncia: irmã fulana vai louvar ao Senhor com uma canção. E vai a irmãzinha. Às vezes é irmãozinho também, né? E ela canta, se esborracha de cantar. E aí, se o pastor não tomar o microfone da mão dela, ela canta todo o CD que ela mandou colocar lá para tocar. E aí ela sai dali e fica naquela expectativa de que o que vai assumir a palavra diz: querido irmãos, que irmã ungida, que irmã poderosa, que irmã cheia da graça de Deus. Que... Se não fala nada, ela fica ressentida, magoada. Não gostaram do meu louvor. Porque eles não têm que gostar do louvor. Se o louvor é para Deus, quem tem que gostar é Deus. Não é verdade? Mas às vezes as pessoas estão fazendo as coisas na expectativa de que as pessoas joguem purpurina nelas. Como pregador também nós temos que vigiar isso. Qual é a nossa intenção? Impressionar o povo ou alimentar o povo? Conta essa experiência lamentável. Uma vez nós reunimos os pastores. Eu tenho mais alguns minutos, né, Marcelo? Nós reunimos os pastores numa cidadezinha lá no interior do Paraná. E tinha um pastor recém-chegado. Ele foi para a reunião com um terno roxo. Nada contra o terno roxo, mas estava, sabe assim. E aí então, o pastor dirigente falou: está conosco aqui o pastor João, quero convidá-lo para fazer uma oração. O pastor João subiu, fez a oração. Depois ele nunca mais foi nas nossas reuniões. Aí ele perguntou: cadê o pastor João? Aí o pastor que tinha convidado ele foi lá conversar com ele. Na reunião seguinte foi prestar relatório, ele começou a rir. Ele disse: vocês não vão acreditar. O pastor João está magoado conosco. Porque naquele dia do culto lá na praça, eu não disse: está conosco o pastor João, homem de Deus, ungido pelo Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Não sei por que não foi um dos apóstolos. Queria elogios, querido. Queria que a gente ficasse, sabe, assim, semi-querubim, coisa parecida. Ué, não pode ser o pastor João. Nasceu João, já virou pastor, tá bom, né? Um avanço na vida. Já é alguma coisa, né? Que bom. Mas não tem, queridos, esse negócio de desejo fútil pelo elogio. Vai na igreja para que todo mundo observe e fale: uau, que irmão abençoado. Que oração, pastor. Chega disso, queridos. Essas coisas atrapalham a unidade. Vamos para o terceiro, antes que o tempo nos engola. Orgulho. Eu não preciso nem falar muito, né, queridos? O orgulho é realmente uma pedra no sapato. Ele diz assim: considerem aos outros superiores a si mesmos. Já pensou uma discussão? Eu chego aqui e digo: Marcelo, você é superior a mim. O Marcelo: não, você que é superior a mim. Marcelo, eu estou falando que você é superior a mim. Ele fala: não, é você. Rapaz, é você. Já viu uma discussão boa dessa? Uma discussão sadia? Já vi gente brigando por causa do microfone, mas nunca vi ninguém brigando por toalha. Já viram? Não dá bacia aqui, quem vai lavar o pé sou eu. Você é indigno de lavar meu pé, eu que tenho que lavar o seu, porque eu sou menor que você. Para com isso. Essa briga seria muito boa, né? Seria muito saudável. Vamos brigar para servir.
Já pensou? 2 irmãos ali e tal, o que está acontecendo aqui? Ah, pastor, a pessoa quer servir no meu lugar. Onde já se viu isso? Esse lugar é meu, né? Quem faz isso aqui sou eu. Acho que seria uma boa briga, até razoável, cristã, vamos assim dizer. Mas o que as pessoas estão brigando? Para ser servida. Porque no fundo se acham superiores aos outros. Ah, eu já estou aqui há 10 anos, o cara chegou agorinha, né? Por que ele está lá dirigindo o culto? O Lucas estava dirigindo o culto, né? Rapaz novinho, eu estou aqui há 30 anos, nunca dirigi um culto. Querido, seja servido por ele, deixe ele lavar seus pés. Sirva ele de outra maneira. Não é considerá-lo superior a si mesmo? Olha o conselho de Paulo. Considerem uns aos outros superior a si mesmo. Recebam, sejam ministrados. Uma preocupação que eu tenho tido no meu ministério é o seguinte: eu faço questão de ouvir outros pregadores. Porque assim como eu gostaria de ser ouvido por eles, eu quero também ouvi-los. Quero que eles me sirvam, que eu sirva. Que tem essa... É muito bom, é agradável ouvir outros, seguir outros conselhos. 4. Egocentrismo. É o verso 3. Desculpa, 4. Paulo está dizendo: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo não está dizendo para você não cuidar dos seus interesses. Cuide dos seus interesses. Levanta cedo, não vai agora, essa semana, parar de trabalhar porque o pastor falou para não cuidar dos interesses. O pastor falou para não cuidar dos interesses, é preguiça, irmão. Levanta cedo, vai cuidar dos seus interesses, trabalha, faz a sua parte, só que não deixa isso ser a única coisa na sua vida. Cuide dos interesses dos outros. Não é futricar, não é se intrometer na vida dos outros, é procurar saber: você está bem, querido? Olha, bem, não estou não. Eu estou tendo uma dificuldade assim. O que eu posso fazer, querido? O que eu posso fazer para te ajudar? Ah, eu não sei o que você pode fazer não, mas de repente você pode dar uma ajudinha. Estou espalhando uns currículos aí. Não, dá seu currículo aqui, querido. Eu tenho um contato, eu vou falar com uma pessoa lá e tal, assim. Eu tenho um amigo, quem sabe pode arrumar alguma coisa para você. Querido, eu tenho visto que você não está vindo mais no culto. Não, sabe o que é? O motor do meu carro fundiu. Aí eu conheço um mecânico que é bom, posso indicar para você. De repente ele faz um preço bom, ajuda você. Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa simples e você pode ser a resposta. Para de buscar seu próprio interesse, vivendo só em função de si mesmo, esse egocentrismo, essa ideia de achar que o universo gira ao redor do seu umbigo. Querido, seu umbigo é muito mais recente que o universo. Acredite, quando você chegou aqui as coisas já giravam, o sol já estava lá e a terra já estava girando há muito tempo. Você não é a razão de ser do universo. Para de buscar seus próprios interesses, descubra uma grande verdade, queridos. Ser feliz é a mesma coisa que fazer feliz. Você descobrirá a felicidade quando você parar de buscar a felicidade só para si e buscar a felicidade para os outros. Imagine a alegria do pai que investiu no filho ou na filha. Quando a filha recebe o diploma, o pai diz: eu tenho uma parte nesse negócio aí. Ela está feliz porque eu fiz a minha parte. E assim ele fica feliz por ver outros felizes. Aí chegamos no verso 5. Qual é o antídoto contra esses 4 males que eu chamo de nódulos cancerígenos da unidade da igreja? É esse tratamento de choque, ter a mesma atitude de Jesus. Contra o partidarismo ou a ambição egoísta, a vaidade, vanglória, o orgulho e o egocentrismo, Paulo diz: sigam o exemplo de Cristo. Porque o que Cristo fez, queridos? Paulo diz: ele, sendo Deus, não se apegou a isso. Veja, o ser mais importante do universo não se apegou ao fato de ser quem ele era. Pelo contrário,
se esvaziou. Abriu mão de suas prerrogativas divinas. O texto não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus. Há um livro antigo, eu não lembro quem era o autor, chama-se O Príncipe e o Mendigo. É um filme muito interessante, é um livro muito interessante que virou um filme. O príncipe continuou príncipe, mas quando ele trocou de lugar com o mendigo, ele passou a viver como se fosse um mendigo, mesmo sendo um príncipe. Jesus vive viver como um mendigo, mesmo sendo o príncipe, o Senhor, o herdeiro de todas as coisas criadas. Ele está buscando o interesse dele? Claro que não. Jesus precisava encarnar-se? Não. Nós precisávamos que ele se encarnasse, mas ele não precisava se encarnar. Ele podia dizer assim: problema deles, estou nem aí. Mas o que ele fez? Ele deixou o trono de sua glória e veio ser gente como a gente. Ele veio sofrer as mesmas dores. Ele veio andar e cansar. Não é isso que Isaías disse? O Deus Todo-Poderoso, Senhor, não se cansa, não se fatiga. E a Bíblia diz que ele estava cansado e dormiu no barco. Ele se esvaziou. Ele assumiu forma humana. E nesta forma humana, ele que era adorado, ele que era cultuado pelos anjos, ele tomou tapa na cara, cuspiram na cara dele, bateram nele com um caniço, enfiaram uma coroa de espinho na cabeça dele. E sabe por que ele fez isso? Porque ele não buscou o próprio interesse dele. Porque ao invés de se orgulhar da posição que ele tinha, ele se humilhou. E a Bíblia diz que se humilhou até a morte, morte de cruz. Quero chamar a sua atenção, os versos 6 a 8. Jesus é o agente e o paciente das suas próprias ações. Todas as ações são reflexivas. Ele se esvazia, ele se humilha, ele é obediente até a morte, morte de cruz. Ele se submete. E aí você diz assim: por que você quer elogio mesmo? Por que você está buscando seu próprio interesse mesmo? Por que você está com partidarismo? Jesus não fez nada disso. Aí sabe qual foi o resultado? Versos 9, 10 e 11. Deus tomou o partido de Jesus e falou assim: você se humilhou, eu vou te exaltar. Você se humilhou até a mais profunda humildade, eu vou te exaltar a mais elevada dignidade. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra. Até Satanás vai dobrar o joelho, quer queira, quer não queira, naquele dia. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. E aqui Paulo dá um recadinho sutil. Quando nós vivemos com ambição egoísta, quando nós buscamos elogio, quando nós vivemos orgulhosamente ou com arrogância, e quando nós buscamos nosso próprio interesse, nós estamos na contramão do exemplo de Cristo. E se Deus exaltou Jesus, acredite, Ele vai humilhar quem estiver na contramão. Você escolhe. Quer ser exaltado? Tenha a mesma atitude de Cristo. Quer ser humilhado? Continue. Continue com a ambição egoísta. Continue buscando elogio. Continue buscando seu próprio interesse. Continue achando que você é a última Coca-Cola do deserto. Acredite, não é. Sejamos humildes. Tenhamos em nós a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de sentir e a mesma maneira de agir que houve também em Cristo Jesus. Amém? Curve sua fronte.
Certamente Deus falou ao seu coração. Agora é o momento de você falar com Deus. Diga a Ele o que você acredita que seja importante dizer nesta hora. Se você tem vivido buscando o seu próprio interesse, se sua ambição tem sido egoísta, se você tem buscado ser elogiado por tudo e por todos, se você tem deixado o orgulho entrar no seu coração, é hora de pedir perdão. Vai dizer: perdoa-me, Senhor. Dá-me a mentalidade de Cristo, que eu tenha a mesma atitude de Cristo, que eu saiba me esvaziar de mim de verdade, para buscar o interesse de Cristo, do reino de Deus. Que eu saiba me humilhar, que eu busque o interesse de outrem, até mais do que busco o meu próprio. Que esteja em mim o mesmo coração que havia em Cristo Jesus. E assim, queridos, andaremos em unidade e seremos uma igreja saudável, uma igreja unida. E quando a igreja está unida, as portas do inferno não prevalecem. Senhor, obrigado por este tempo. Obrigado por esta carta tão especial que Paulo escreveu aos irmãos de Filipe. Obrigado por Paulo compartilhar sua mente cristã conosco. Que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra em cada coração. E sejamos assim desafiados a, como igreja, caminhar em direção a uma maturidade em Cristo. Uma maturidade marcada pela unidade, marcada pelo companheirismo, marcada pela solidariedade, pela fraternidade cristã. Que aprendamos a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Que o amor entre nós seja uma evidência de que somos sim discípulos de Jesus Cristo. E que amando uns aos outros nós vençamos todo partidarismo, toda ambição egoísta, orgulho, arrogância, tudo, ó Deus, que atenta contra a unidade que nos é dada pelo Espírito Santo. Que assim o Senhor nos guie, que assim o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.